Fala, galera da Escola do Vestiba! Escola do Vestiba, como é que você está? Maravilha da natureza! Firme, forte e rijo! Espero que você esteja bem, amiguinho. Espero que você esteja aí confortável. Espero que você esteja aí preparado para mais uma aula. Para mais uma aula de ótica. Para a gente voltar a pavimentar o nosso caminho rumo à universidade. O pedágio é caro. Exige muito esforço. Mas você vai conseguir com a nossa ajuda. Com a graça de Deus. E Ele há de querer. Beleza, amiguinho? Tamo junto. Hoje a gente vai falar de um fenômeno muito importante, Ronaldo, um fenômeno que é a reflexão total, ok? É a reflexão total. Esse fenômeno, pessoal, ele acontece em algumas condições, certo? São duas as condições para que o fenômeno da reflexão total aconteça. A primeira condição é: a luz deve estar no meio mais refringente, senão não rola. Então, por exemplo, a luz tem que estar passando da água para o ar, ok? Está propagando na água e indo para o ar. Ou do vidro para o ar, do meio mais refringente para o meio menos refringente. Mas, Ganso, não acontece a refração desse jeito. Sim, em determinadas condições é a refração. Mas em determinadas condições é a reflexão total que acontece. A segunda condição é que o ângulo de incidência seja maior do que o ângulo limite. Sendo que o ângulo limite é dado por essa relação aqui, ó. Então olha que louco essa parada. Dependendo do ângulo que incide, vamos supor que aqui seja ar e aqui seja a água é mais refringente. Se você aumentar muito o ângulo de incidência, deixa eu apagar aqui porque deu pau. Se você aumentar muito o ângulo de incidência, o que acontece? Ao invés da luz passar para o ar, ela sofre a reflexão total. Esse ângulo aqui de incidência, ó, esse ângulo de incidência entre a reta normal e o ângulo de incidência, ele é maior do que o ângulo limite. Se for menor do que o ângulo limite, vai passar para o ar e pronto, afastando da reta normal. Mas para acontecer a reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. Então coloca isso aqui na sua caixinha de ferramentas, as condições para que aconteça a reflexão total. A luz deve estar propagando no meio mais refringente e, além disso, o ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite. Aí acontece a reflexão total. Só para vocês terem uma ideia como esse fenômeno é importante, é a base de funcionamento da fibra ótica. Hoje, a gente tem um monte de aplicação de fibra ótica. Desde a internet até endoscopia, até um laboratório para desviar a luz em prismas. Enfim, a gente tem uma infinidade de aplicações da fibra ótica. Belezeira? E a fibra ótica funciona baseando-se nesse fenômeno. Fechou? Para a gente estudar, identificar e ver qual é que é, vamos resolver alguns exercícios. Bora lá! Primeiro exercício. Dentro de uma piscina, um tubo retilíneo luminescente de 1 metro de comprimento. Então o tubo tem 1 metro de comprimento, pende verticalmente a partir do centro de uma boia circular opaca, de 20 centímetros de raio. Então é como você tiver, olha o desenho aí, ó. É como se você tivesse uma lâmpada fluorescente, daquelas fluorescentes, tá? E ela tá pendurada aí numa boia. Essa boia tem um raio de 20 centímetros e a lâmpada aí tem um tamanho de 1 metro, que são 100 centímetros. Beleza? Olha bem o desenho aí. A interface de separação, se você olhar o desenho, a gente tem ar e água, tá? Ar e água. Sabendo que o índice de refração absoluto do ar é igual a 1 e o índice de refração absoluto da água da piscina aí
é de 1,25. 1,25. A parte visível desse tubo, para as pessoas que estiverem fora da piscina, terá comprimento máximo igual a quanto? Então, olha esse exercício que da hora. Uma pessoa que olha aqui de fora, tá? Ó o olho da pessoa aqui, ó. Olho. Tá? A pessoa, para ela enxergar, a luz tem que sair da lâmpada, propagando na água e passar para o ar, tá? No entanto, nessa situação pode acontecer a reflexão total. E na reflexão total a luz não passaria para o ar. Então, aquela parte da lâmpada ficaria, não seria vista, ok? Muito bem. Como eu não sei qual que é o tamanho, eu vou colocar em algum lugar um ponto, tá? Vou colocar em algum lugar um ponto para que eu identifique a condição limite. Aquela condição a partir da qual o fenômeno da reflexão total começa a acontecer. Então olha que louco. Eu vou pegar um raio de luz que vem muito aqui, ó, rentezinho a boia, e ao invés dele passar para o ar, ele refrata e sai rasante. Aqui, ó. Essa é a situação limite. O ângulo, neste caso, é aquele famosinho ali, o ângulo limite. Aqui está a reta normal, ó, que é bem na interface. Beleza? Ó, aqui, ó. Aqui é a reta normal. E esse ângulo entre o raio incidente e a reta normal é o tal do ângulo limite. Ok? Aqui, ó, ângulo limite. Esse ângulo aqui, que seria o de refração, é de 90 graus. Perceba o seguinte. Se a luz vier de um pedaço aqui abaixo desse ponto, ela vai incidir com um ângulo menor do que o limite e vai passar para fora. A pessoa vai ver. O raio de luz que vem de um ponto, de uma região acima desse ponto que eu considerei, ela vai chegar com um ângulo maior do que o incidente e vai refletir. Reflexão total. Aí não vai passar para fora. Portanto, essa parte aqui é a parte que não dá para ver. E essa é a parte que dá para ver. Beleza? Pode ser que na resposta essa proporção aí esteja errada aqui, ó. Aonde eu coloquei. Porque eu chutei aonde o ponto está. Manjou? Mas eu vou descobrir isso em breve. Muito bem. Vamos então analisar esse ângulo limite aqui. Se eu aplicar a lei de Snell, vai ficar assim, né? N da água, seno do ângulo limite, é igual ao N do ar, seno do ângulo de 90, que é esse ângulo de refração aqui, ó, 90 graus. Beleza? O N da água é 1,25. O seno do ângulo limite é o que eu vou precisar, o N do ar é 1 e o seno de 90 é 1 também. Então o seno do ângulo limite vai ser 1 dividido por 1,25, que é igual a 4/5. Beleza? Que é igual a 4/5. O seno do ângulo limite é igual a 4/5. Lá na trigonometria, você tem uma relação fundamental que diz assim, ó, o seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Se você ainda não viu, você vai ver nas aulas de matemática, lá na trigonometria. Se eu colocar o 4/5 aqui e fizer a conta, eu não vou perder tempo fazendo essa conta, o cosseno do ângulo L daria 3/5. Abraça, pra que você está fazendo isso? Você vai ver, amiguinho. Você vai sentir o drama, fofinho. Você verá. Vera, ó Vera. Ó, se liga. O L, o ângulo L, ele também tá aqui, ó, nesse triângulo aqui, ó. Tá? Então aqui eu tenho o centro da boia, o ponto P que eu adotei, e esse ponto aqui que é o da interface aqui, que eu vou chamar de I. Esse triângulo PCI, que eu não sei, PCI ficou legal, não é? PCI. Ele é retângulo. Portanto, eu posso relacionar o cateto oposto, que é 20 centímetros, com o cateto adjacente, que é o X. Qual função trigonométrica que você aprendeu nas aulas de matemática que
que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente? Muito bem! Tangente. A tangente do ângulo L é igual ao cateto oposto, que é 20, dividido pelo adjacente, que é x. Esse x é a parte da lâmpada que não é visível, certo? Que não é visível. Muito bem. Só que a tangente do ângulo eu não tenho. Você não tem. Mas a tangente do ângulo é a razão do seu seno pelo cosseno. Por isso que o Ganso ali sorrateiramente, já sabendo, né? Já visualizando o que poderia acontecer. Já vi essa parada. Beleza, amiguinho? Beleza. Tó, vamos lá. O seno sobre o cosseno é 4/5 dividido por 3/5. 4/5 dividido por 3/5 é igual a 20 dividido por x. Sérgio? Então vai. Carta seca com seca. Do lado de lá ficaria 4/3, então vai ficar 4 vezes x é 3 vezes 20. 60 dividido por 4 dá 15 centímetros. Então, se você observar bem, está muito fora de escala. Muito fora de escala. Se esse pedaço aqui, ó, é de 15 centímetros, esse pedaço que é a parte visível vai ser 100 centímetros menos 15, não é? 100 menos 15 dá 85 centímetros. Então, olha como o desenho está super coerente. Super! Aqui é 85 e aqui é 15. É que eu peguei ali um ponto aleatório, né, galera? Eu escolhi um ponto ali para mandar bala. Então aqui, ó, a gente estudou a reflexão total acontecendo para ângulos maiores do que o limite. A resposta é 85 centímetros. Beleza? Maravilha? Mais um? Vamos lá? Então eu vou apagando aqui. Olha, enquanto o ganso apaga, o ganso bebe água. Maravilha. Exercise 2. Que manja de inglês, hein? Um prisma de vidro está no ar e é feito de um material cujo índice de refração é maior do que 1. É maior do que 1. Tá? É um prisma de vidro, tá? Com índice de refração maior que 1. A forma da seção transversal é um triângulo retângulo e isósceles, conforme a figura abaixo. Observa-se nele que um feixe de luz incidente perpendicularmente à face de entrada e incide, né, perpendicularmente e segue esse trajeto mostrado aí na figura. Amiguinho, olha só o trajeto, beleza? Porque ele reflete na segunda face inclinada e emerge perpendicularmente à terceira face do prisma, como mostram as setas que representam a luz. Qual deve ser o menor valor do índice de refração N para que a situação descrita e o feixe não saia pela segunda face? E aí ele dá o índice de refração do ar igual a 1. Então olha só, pessoal, nesse desenho já tem uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. O raio de luz ele está incidindo aqui e ele está incidindo sobre a reta normal. Então, ó, aqui estaria a reta normal a essa interface. Como o ângulo de incidência aqui é 0, a luz passa do ar para o vidro. Ó, aqui é ar e aqui é o prisma de vidro, beleza? Sem sofrer desvio. Ganso, quer dizer que não teve refração? Não é isso. A refração acontece quando muda a velocidade. E mudou a velocidade de propagação da onda, da luz, que não deixa de ser onda, né? Então a gente viu na aula passada que o lance de caracterizar a refração é justamente mudar o meio e mudar a velocidade de propagação. Mas, neste caso, a refração acontece sem desvio. Ao chegar nesse ponto de incidência aqui, né? Ó, a gente tem o fenômeno da reflexão total. Tanto é que a luz não passa aqui na segunda face para fora, ela reflete aqui.
E de acordo com o enunciado, esse triângulo retângulo, que tem um ângulo aqui de 90, além dele ser retângulo, ele é isósceles. E se ele é isósceles, esses ângulos da base valem 45 graus, 45 graus. Beleza? Isso nos leva à conclusão matemática que o ângulo de incidência aqui também é 45 graus. 45 graus. Fechou? Aqui é uma matemática simpleira, viu? Faz ali a bagaça e já era. Para que ocorra a reflexão total, primeira condição. O índice de refração do material tem que ser maior do que o do outro. A luz tem que estar propagando no meio mais refringente. E isso aqui já foi dito no enunciado. O índice de refração do prisma é maior do que 1, que é o do ar. Então a primeira condição satisfeita. A segunda condição para acontecer a reflexão total é que este ângulo de incidência seja maior do que o ângulo limite, que é o ângulo a partir do qual a reflexão total passa a acontecer. Beleza, galera? Muito bem. Vamos lá. Partindo dessa imposição, a gente faz assim, ó. O seno do ângulo de incidência, então, tem que ser maior do que o seno do ângulo limite. Tá? O ângulo de incidência é de 45 e o seno do ângulo limite é o n menor sobre o n maior. Quem seria o n menor? É o índice de refração no ar, que é 1. Ah, o seno de 45, amiguinho, você tem que saber de cabeça aquela tabelinha bandida. É raiz de 2 sobre 2. Então isso daqui, ó, é igual a 1 sobre o n do prisma. Beleza? 1 é o índice de refração do ar. 1 é o índice de refração do ar. E o n maior seria o índice de refração do prisma, que é o que o cara pede. Fechou? O ângulo de 45 a gente encontrou pela matemática básica aqui, isás. Agora vamos lá. Multiplicando em cruz, ficaria raiz de 2 vezes o índice de refração do prisma, maior do que 2 vezes 1. O n do prisma maior do que 2 dividido por raiz de 2. Normalmente a gente não deixa a raiz ali no denominador. A gente tem uma gambiarra que você também aprendeu nas aulas de matemática, que é a racionalização. Você multiplica aqui em cima por raiz de 2 e multiplica aqui embaixo por raiz de 2 também, tá? Isso é possível. Essa conta aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2. O 2 de cima eu vou cortar com o 2 de baixo, e aí a gente chega na conclusão que o n do prisma tem que ser maior do que raiz de 2. No mínimo, raiz de 2 para acontecer a reflexão total. Belezeira? Então essa é a resposta. O n do prisma tem que ser maior do que raiz de 2. Fechou? Então dá mais uma olhadinha lá nos exercises que o Gancinho deixou ali na aula, né? Dá uma lida sobre fibra ótica, que é a base de funcionamento da fibra ótica é a reflexão total. Veja as aplicações, porque isso costuma cair em provas contextualizadas como o Enem. E bora lá! Belezeira? Muito obrigado por sua ilustre presença, sua audiência. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Valeu, galera!